Eu sou provavelmente a pior pessoa que pode existir a fazer apresentações à face da Terra. Então foi-me introduzido ao Prezi, que é uma maravilha técnica que foi inventada, foi apresentada pela primeira vez num TED internacional e que é a salvação de quem não sabe fazer apresentações. Eu sou honesto e, portanto, isto é perfeitamente direto. Segunda questão, eu sou conhecido por fazer muitas typos nas minhas apresentações, razão pela qual está ali de novembro de 2011 e não de 2010, que é o ano em que estamos, apesar de eu andar bastante à frente do meu tempo. E, portanto, eu vou-vos fazer duas coisas. Vou-vos tentar, primeiro, explicar mais ou menos o meu percurso, de forma muito ligeira. A seguir, tentar explicar aquilo que eu faço. E terceiro, tentar ver se vos consigo, pelo menos, fazer levantar o rabo da cadeira no fim da apresentação. E pronto, uma das coisas que mais marcou a minha vida, eu tive muita dificuldade em perceber se o meu lugar era no mercado, se era no setor social. E uma das coisas que mais movimentou a minha vida e mais me fez pensar ao longo dos tempos foi uma frase de David King, um biólogo inglês, que dizia uma coisa que a mim me fascina, que é: somos espetaculares, metemos veículos em Marte, metemos pessoas na Lua, mas somos incapazes de resolver os problemas que temos ao lado de casa. Isto é uma incoerência dos tempos modernos da nossa humanidade, que é como é que nós somos capazes, enquanto seres humanos, de coisas tão brilhantes, empresas que faturam tanto, conseguimos criar soluções como a internet, somos capazes de ter telemóveis que já não são aqueles calhamaços que eram antigamente, agora são as coisas mínimas, e não somos capazes de resolver os problemas que temos ao lado de casa. O que é que se passa connosco enquanto humanidade? Isto ficou-me aqui a fazer, tipo, pulga atrás da hora, se quiserem. O ponto fantástico que tive a seguir foi, eu, para variar, durante os tempos da universidade, estudar não foi claramente o meu forte, acho que é um ponto comum a todas as pessoas que aqui estiveram hoje. E durante o primeiro curso onde eu estive, que tive em vários, fui parar à agronomia, onde passei mais tempo a jogar rugby do que a estudar, é um ponto comum. E depois a seguir transferi-me, fui para a Engenharia do Ambiente, ramo sanitária, sanitas e piaçás, podem brincar que já estou habituado, para a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e nessa altura não foi rugby, foi missões em África, que claramente fiquei com o bichinho. E então andei a tentar perceber como engenheiro como é que resolvia os problemas da África, nomeadamente das cheias, em Moçambique. E numa destas missões, acho que uma das grandes epifanias que eu tive na vida foi lá, fui para Cabo Verde, era um conjunto de pessoas, um grupo engraçado, e eu éramos dois engenheiros que tínhamos um projeto fantástico, fazer o levantamento energético de uma das ilhas mais pobres de Cabo Verde, a Ilha do Maio. E pronto, eu e o João, trabalho de engenheiro, não vi nada que enganar, levantamento era grande parte do nosso tempo, mas tínhamos algum tempo livre. E perguntámos na altura ao Presidente da Câmara o que é que podíamos fazer. Ele tinha um braço direito que nos encaminhou e disse: centro de saúde, precisa sempre de ajuda. Fomos ao centro de saúde, encontramos uma médica cubana muito simpática que nos disse: pá, ajuda, maravilha. Temos aqui 5.000 caixas de uma ONG francesa, não percebemos nada de francês, está tudo a passar os prazos da validade, alguns destes medicamentos nem sabemos que são úteis aqui, pá, isto não há capacidade para construir uma farmácia. E pronto, e nós falámos, percebemos, dissemos: pá, não percebemos nada de farmácia, temos imensa pena, somos engenheiros, um de produção industrial, o outro de ambiente, portanto isto não vai resultar, e portanto temos imensa pena, mas não é possível. Nós viemos para casa, fomos jantar, relativamente tristes, com um ar meio decepcionado de quem estava claramente a desfraudar as expectativas, ainda muito o pensamento ingênuo que era possível mudar o mundo. E na altura o que aconteceu foi engraçado. Estávamos a jantar e eu disse ao João: para o João, 14 anos de liceu francês, pá, eu no limite traduzo de francês para português, pá, e é assim o meu ato heroico do dia. E o João vira-se e diz: pá, eu sou hipocondríaco, sei as classes dos medicamentos todas de cor, portanto eu faço a organização da farmácia. Isto para vos dizer o quê? Passado 3 anos o projeto foi reavaliado e a farmácia continuava em funcionamento. Nós ainda conseguimos trocar com outras ilhas de medicamentos que não faziam sentido naquela ilha. E eu acho que a essência do que a África me ensinou é muito simples. A beleza das ideias geniais, sobretudo na área social, vem numa mistura de experiência prática e do nosso dia-a-dia com a nossa experiência técnica. Ou seja, dificilmente as ideias geniais que vamos ter e brilhantes vêm única e exclusivamente de sermos brilhantes economistas, brilhantes arquitetos ou outra coisa qualquer. Vem muitas vezes daquilo que são a nossa experiência realmente de vida prática, e é daqui que se consegue normalmente fazer soluções espetaculares, multidisciplinares. Isto ficou-me. Eu depois de Moçambique vim para o mercado de trabalho português. Eu tive um trabalho que a mim pessoalmente eu achava imensa graça. Eu trabalhava em startups, em grandes empresas, que normalmente têm uma curva de problemas muito grande na fase inicial, 2, 3 anos,
e então contratam consultores internos só para resolver aqueles problemas transversais a todas as áreas. E eu tive esse trabalho de giro, a mim muito gratificante, na PTM, na atual Zone, e tive alguns anos engraçados que me reanimaram e que me fizeram muito aquilo que eu sou. E pronto, eu passado esse tempo, indefinições, ver, não ver, fui estudar, fui para Fontainebleau, em França, e começa aqui o ponto comum da água na minha vida, que a única coisa que tenho relativamente ligada ao meu curso é que a água me tem acompanhado. E pronto, em Fontainebleau havia um lago giríssimo, eu tive a estudar gestão, foi uma das coisas boas que lá havia realmente era o lago. E eu nessa altura demiti-me, e foi um dos atos de maior loucura, tive que pedir um empréstimo para pagar os meus estudos, ainda hoje o pago, faz ali o peso do empreendedor todos os meses, que é bom que o sinta. Mas saí dali e disse, claramente, o meu futuro... não, tenho que explicar uma coisa antes. Eu tive uma aula, tive um professor de empreendedorismo espetacular, que me dizia uma coisa fantástica. As grandes empresas ou as grandes organizações sociais ou não, são como os elefantes. E elefantes a fazer surf não é possível. E, portanto, normalmente o que os empreendedores fazem é agarrar estas ondas pequeninas que aí vêm e, portanto, aquilo que nós temos é que ter a agilidade dos surfistas para conseguir agarrar estas ondas. E a trabalhar nas grandes empresas, que tipicamente são os elefantes, conceito de surf e surfistas, a coisa não cruzava. E eu claramente era mais virado para o surf e, portanto, decidi que estava na altura de me vir embora e vim-me embora. E tentei agarrar o lado da minha vida que ainda na altura estava assim um bocadinho escondido. Eu já tinha sido cofundador de alguns grupos universitários e de algumas ONGs, mas claramente atirei-me e disse, vamos à área social, ver o que é que isto dá. E fui para outra universidade igualmente interessante, anda lá para a frente, e pronto, fui parar a Evanston, ao pé de Chicago, onde tive a estudar gestão de organizações sociais, e mais uma vez o lago, fantástico, o Lago Michigan, aconselho vivamente para quem não conhece, um frio de primeira durante o inverno, mas grande experiência. E eu acho que uma das coisas que mais marcou a minha vida foi olhar para este lago e perceber as incoerências dos lagos. Vocês já vão perceber porque isto acaba de fazer algum sentido, apesar de neste momento parecer que não. Eu voltei para Portugal e disse, setor social, isto só pode ser a última Coca-Cola do deserto. E então na altura tentei pesquisar o que é que havia, o que é que não havia, e apesar de não haver dados, o único estudo cá em Portugal, os economistas odeiam isto, porque não há dados para serem tratados, mas o único estudo cá em Portugal sobre o setor social, 2004, o John Hopkins com a Raquel Campos Franco, aqui da Universidade Católica do Porto. Mas pronto, em conversa com algumas pessoas eu percebi que a dimensão do mercado português do setor social é aproximadamente 6,5% do PIB, que em comparação com outros países é relativamente confortável. Estamos a falar, é um setor das maiores indústrias que temos em Portugal e portanto, isto a mim deixava-me relativamente confortável. Para além disso, havia praticamente 350 mil colaboradores, os dados não são relativamente certos, mas vamos fazer mais ou menos 300 mil colaboradores, que fazia uma das indústrias com mais colaboradores remunerados. 20 mil voluntários regulares, o que fazia um dos países da Europa, per capita, com mais voluntários regulares. Eu comecei a achar que isso é um supermercado. E, para além disso, não contente, há 39 mil instituições. A primeira coisa que comecei a achar é que isto eram instituições a mais, mas isso são outras contas. E depois disso percebi que algumas das grandes instituições da nossa economia estavam dentro do setor social. Já não bastava a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, onde está todo o jogo, lotarias instantâneas, Euromilhões, parte das receitas, etc. Ainda tinha o Montepio, que é um banco mutualista, não lucrativo, e tinha a Fundação Carlos de Gulbenkian, que tinha sido responsável por algumas das grandes obras do nosso país em todos os mercados. Para ter uma noção, a COSEC, que é a seguradora dos bancos, foi criada pela Gulbenkian, o INA, que é o Instituto Nacional de Administração, que é a Universidade do Estado, foi criado pela Gulbenkian, e, portanto, isto tudo me entusiasmava e parecia um mercado cheio de futuro. No entanto, isto não funcionava, e eu comecei-me a tentar perceber porquê, e fiquei relativamente intrigado e percebi que, pronto, temos dimensão no mercado, temos recursos, temos instituições, têm dimensão, algumas delas até internacional, mas isto parece que está pouco... Isto não havia muito a fazer. E então pronto, cheguei à questão do lago, que era o ponto onde eu queria chegar. Para mim, um dos grandes raciocínios que eu tive de gestão e das coisas que eu aprendi é separar inovação, empreendedorismo e gestão. O inovador normalmente é o gajo que faz o Fórmula 1 dos barcos e faz um desenho espetacular em papel, uma coisa, última Coca-Cola do deserto. O empreendedor é o gajo que mete o barco dentro da água até à garrafa de champanhe. E depois o gestor é o pobre desgraçado que tem que manter o barco à tona da água e garantir que aquilo não vai ao fundo. E isto a mim estava-me a fazer bastante confusão. Porquê? Nós não temos falta de barcos em Portugal. O lago, que são os recursos do setor social, tem uma dimensão relativamente aceitável, mas os barcos andam todos uns contra os outros. Aquilo parece uma linha de carrinhos de choque. E a malta não sabe muito bem para onde é que se governava. E eu tentei olhar e percebi, apesar da qualidade do ensino ser um ponto de interrogação, que eu não vou entrar por aí, eu tentei perceber
quantos cursos existiam para a gestão de organizações sociais em Portugal quando eu regressei? 2006, 2007. E a resposta é relativamente simples. 4. E a qualidade era tão boa que um deles faliu nesse mesmo ano por falta de recursos. E então o ponto de interrogação é, independentemente do número de cursos que nós precisamos para conseguir criar os líderes do mercado convencional, que muito que se tente perceber, existem bastantes, ou pelo menos uma dezena somos capazes de ter no nosso país, no setor social, pronto, as almas mais inspiradas são capazes de dar 1 ou 2, e mesmo assim é um ponto de interrogação, mas para mim era um problema, que era ninguém o está a ensinar. E como é que isto vai ser gerido? Então agarrei num conceito. Eu acho que outra das coisas importantes que é preciso ter consciência é que olham para estes termos todos que estão para aqui, a responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, microcred, microfinanças, e toda a gente esquece que estes termos não têm sequer 20 anos. E do ponto de vista académico, alguns deles nem 10. E a malta pergunta, mas como é que é possível? Isto é tudo recente. A malta não inventar Coca-Cola de um dia para o outro, é preciso ter calma. E o segundo ponto é as empresas que são feitas para dar lucro, retorno para os seus investidores, cada vez estão mais envolvidas em tentar criar sociedades sustentáveis. Não vamos discutir o que aconteceu para trás, estamos a discutir o que eles fazem hoje. Isto é o ponto central. Por outro lado, as organizações sociais e o setor público está cada vez mais envolvido a nível de inovação pública, novos modelos de negócio, novas formas de interação com a população. Isto tudo claramente está a funcionar e toda a gente de repente acordou para isto, para o problema grande que é a área social, mas por outro lado os problemas não param de aumentar. Isto é um dos grandes contrassensos dos tempos modernos. E eu volto outra vez à minha pergunta inicial. Somos capazes de meter gente em Marte, mas resolver o problema social lá de casa está quieto. E pronto, eu agarrei-me a um conceito que tinha na altura estudado em França, que era o do empreendedorismo social, e o que o empreendedorismo social diz de forma muito simples é que existe um mercado híbrido, que traz o melhor do mercado convencional, a optimização dos recursos, a inovação, o processo de avaliação, com o melhor que existe do setor social, ter uma missão, querer resolver um problema social, e que era possível viver no meio destes dois. E que isto era possível juntar com o poder do indivíduo. Eu gostei da parte do parênteses. A mudança, seja ela social ou não, antes de mais tem que começar com cada um de vocês. Se cada um de vocês não decide mudar a sua vida, esqueçam. Exemplo muito prático. Se cada um de vocês, Lisboa, Porto é parecido, os grandes centros urbanos, o número de pessoas idosas a viver sozinhas é perfeitamente assustador. E, portanto, como combater? Alguns tentam, vamos resolver o problema. O Porto tem projetos altamente inovadores nessa área. Certo, mas a mudança, antes de mais, começa quantos de vocês é que ligam à vossa avózinha todos os dias, quando sabem que um telefonema de 5 minutos por dia aumenta a autoestima, melhora a alimentação, os idosos dormem melhor e, portanto, consequentemente, são mais felizes. Do vosso lado, ficam altamente contentes porque conseguem ter uma conversa fantástica com a vossa avó, que não sabem quanto tempo é que ela cá está. Portanto, se a transformação não começa em vocês, esqueçam qualquer tipo de transformação social em ponto maior. Fechar parênteses. E, portanto, o poder dos indivíduos é fantástico. Ok? Eu antes utilizava uma piada e dizia que o senhor que está ali do canto superior do lado direito, que vocês não o conheciam, podiam dizer toda a gente que ele não o conheciam. Até que tive um aluno, um senhor padre, que se virou para mim e disse: o senhor Vasco, da Areia Branca, conheço muito bem, e o filho, e pronto, deixei de usar essa piada. Mas andando em frente, o que os empreendedores sociais fazem é criar soluções inovadoras, e muitas vezes a inovação está no modelo de negócio, e sustentáveis. Ou seja, a sustentabilidade, só para terem uma noção, não é garantir dinheiro para o resto da vida. Não terá a ver. Sustentabilidade é, tem um cesto com ovos, que normalmente é o Estado, no caso das organizações sociais, se por alguma razão cortam ou perdem o cesto, lá são os ovos todos, vai a vossa fonte de sustentabilidade. Portanto, é diversificar por 5 ou 4 cestos as vossas fontes de rendimento, de forma a que uma, se faltar, tenham probabilidade de sobreviver do ponto de vista de estrutura. E pronto, então eu acredito no empreendedorismo social e nós acreditamos. E o ponto relativamente fácil é ter uma missão, resolver um problema social, inovador, serviço, produto ou muitas vezes modelo de negócio, muito focado no impacto, ou seja, quer resultados, não está preocupado com os intermédios, quer resultados, não há cá histórias, no dia em que atinge a sua missão é para fechar. Terceiro, escalável, ou seja, não está restrito a um ecossistema, normalmente é facilmente replicável por outras regiões, muitas vezes através da internet. E por último, sustentável, consegue ter várias fontes de rendimento. Pronto, é daqui que vem o IES. O IES nasceu de um congresso como este, em que os participantes, às tantas explicaram tanto a organização, que nós temos que arranjar uma solução para promover o empreendedorismo social em Portugal. E então, em 2007, apareceu o IES, o Instituto de Empreendedorismo Social. Terrível branding, não sei se ainda cá está o Carlos ou não, temos perfeitamente noção disso, estamos a tratar do assunto.
E pronto, e o nosso modelo de negócio é muito simples de entender. Tenho que vir para aqui para vos explicar, que senão isto é... A primeira coisa que nós fazemos é identificamos as boas práticas que já existem no nosso país. Facílimo. É um serviço que vendemos às autarquias, é uma das nossas fontes de rendimento, e o que queremos é descobrir as soluções inovadoras que já estão no nosso país. Estamos cheios delas, já vos vou falar de algumas mais à frente. A segunda coisa que nós fazemos é, eu não tenho um departamento de R&D gigante e, portanto, eu tinha que aproveitar os recursos que já existem no terreno. E, portanto, trabalhamos em parceria com universidades, alunos e com ex-alunos de MBA e gestores profissionais e técnicos profissionais, em que os técnicos desenham um modelo de negócio da organização, identificam os principais problemas e os estudantes universitários fazem teses aplicadas de mestrado, normalmente, sobre a solução. E esta solução é dividida em dois. Por um lado, uma parte geral, que é divulgada para todas as organizações. Do outro lado, solução técnica para a organização em causa. E o que é que nós fazemos a seguir? Levamos isto para dentro das universidades, normalmente as parceiras, uma por região, onde ajudamos a criar de forma relativamente barata cursos de gestão de organizações sociais, empreendedorismo social, cursos de sensibilização, etc., fazendo a partilha entre todas as universidades parceiras. Isto permite-nos, acima de tudo, oferecer serviços de qualidade e de excelência numa área onde tipicamente não há capacidade para ter docentes exclusivos nesta área. Por último, temos a formação para executivos, que também vai ser uma das fontes de rendimento e que vai arrancar para o ano. Pronto, vou-vos dar um exemplo muito rápido. O primeiro projeto piloto, que foi reconhecido como boa prática na Comissão Europeia e no EMES, que é a Rede Académica Europeia da Economia Social, foi feito em Cascais, no município de Cascais, com a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. E vou-vos dar um exemplo. Em Cascais foram identificadas 5 boas práticas, já vos dou um exemplo, muito rápido. Os alunos de mestrado, num semestre, geraram 10 teses de mestrado sobre problemas existentes nas organizações de Cascais. Arrancámos com o Professional Citizenship, que é um módulo inovador em Portugal, que são 3 dias em que os alunos saem todos de mestrado, é obrigatório, 240 alunos, vão para o terreno visitar organizações sociais com os docentes, que lhes explicam as mais-valias da gestão e da economia ou de outras componentes técnicas dentro das instituições. Arrancámos este semestre com cadeiras de Non-Profit Management, onde tivemos 50 alunos, dos 240 possíveis, e se fosse segunda-feira já vos podia dizer quantos alunos é que temos em Social Entrepreneurship, mas que fecham na segunda-feira as inscrições. E pronto, este é o próximo ponto. Exemplo prático, Escolinha de Rugby da Galiza. Muito sucintamente, é um projeto, para mim, fantástico, não por ter jogado rugby, mas que lhe acho muita graça. O que eles fazem é relativamente simples. A Santa Casa Misericórdia de Cascais tinha uma unidade que trabalhava na Galiza, o último bairro de barracas, que é um termo que eu odeio, mas que não há melhor em termos técnicos, do Conselho de Cascais, multicultural, comunidade cigana, brasileiros, romenos, um caos. E o ATL, que lá estava, percebeu que há 5 anos, a maior parte dos miúdos começou-se a demitir dos apoios sociais que tinha, porque não queria o estigma, estava em liceus com classe média e média alta e não queria o estigma de ligação a esta gente. Pá, portanto dizia apoio social, não, pá, isto não é para mim, pá, aquilo demitiu-se tudo. O que eles fizeram foi relativamente simples. Primeiro, criaram uma escolinha de rugby, ao contrário do Cristiano Ronaldo, o rugby integra todos, o baixo, o grande, o magro, o gordo, tudo tem o seu lugar devido na equipa e do ponto de vista cultural tudo funciona. Começaram dos 6 aos 16 anos e depois de ter constituído a equipa, o que é que fizeram? Todos os apoios sociais começaram a ser dados aos atletas e não aos jovens. Ou seja, malta, como vocês são todos atletas, têm acompanhamento escolar obrigatório. Têm menos tempo para estudar porque são atletas, precisam de acompanhamento. Acompanhamento médico, dentário, fisioterapia, massagista, psicológico, tudo porque são atletas. Têm roupa, têm alimentação extra porque são atletas. Têm artes plásticas porque são atletas e têm que treinar a vossa destreza física. E de repente todos os apoios sociais passaram a ser vistos de forma extremamente positiva. Ok? Não satisfeitos, a Escolinha de Rugby da Galiza fez contratos com os miúdos, dos 6 até aos 16 anos, é que eles fazem contratos para objetivos trimestrais, tipo empresa. Escolares, desportivos e desenvolvimento pessoal. E dizem, se eu atingir os meus objetivos, o meu prémio é uma ida ao McDonald's. Fantástico. Não contentes com este modelo, tiveram que agarrar os irmãos mais novos, dos 3 aos 6 anos, porque não podiam ficar em casa sozinhos quando os irmãos mais velhos iam em digressão e, portanto, criaram os mega bambis. Podem imaginar o que é uma coisinha de 3 anos, a correr e tal, pegam neles, fantástico. Mas jogam contra equipas espanholas, que não há equipas em Portugal que possam jogar contra eles. E pronto, este modelo, grande sucesso, 11 réplicas em Portugal, algumas aqui no Porto, um acréscimo de 6% dos atletas federados de rugby em Portugal, enorme problema de sustentabilidade financeira, um caos. E então, o João Sacadura, um aluno de mestrado de gestão,
decidiu agarrar o problema que tinha sido previamente identificado por um antigo aluno do INSEAD em Portugal. E então o que é que eles fizeram? Este aluno criou uma estratégia de sustentabilidade e, para ter uma noção, foi decidir se era mais rentável para a organização ter um autocarro, uma carrinha de 9 lugares, uma parceria, um aluguer, o que seja, decidiu todas as variáveis que tinham dentro da organização que precisavam de ser validadas, as formas de entrada de dinheiro, e a organização seguiu tudo. Para além disto, esta tese de mestrado já teve várias leituras na internet de outras organizações sociais que se têm que inscrever para poder ter acesso ao mestrado. E por último, outros estudantes que posteriormente já fizeram tese de mestrado nesta área, sustentabilidade em termos gerais, já foram buscar informação para conseguir alimentar as suas teses de mestrado. Por último, passando ali à frente, a Escolinha de Rugby da Galiza, com o caso do João, já foi inserido dentro das aulas de gestão de organizações sociais como um estudo de caso. Isto permite uma grande geração de conhecimento, que para nós seria perfeitamente impossível. Nós somos 4 pessoas, mais uma quinta licença de parte, de maternidade, portanto, somos 5 pessoas. Isto envolve aproximadamente cerca, hoje em dia, de, 40 voluntários, só para uma região. É uma dinâmica muito grande dentro da própria universidade a nível de gestão de conhecimento. Dentro da Nova já está a criar outro tipo de dinâmicas. E, portanto, isto para nós é o ponto central. Quando fomos acusados em Cascais tudo é fácil, ecossistema, nós levantámos a fasquia e apesar de não verem muito bem, nós fomos para Vila Real, distrito de Vila Real, Trás-os-Montes. E disseram, pronto, funciona em Cascais, somos acusados disto funcionar tudo em Cascais, vamos para Trás-os-Montes. Chegámos a Trás-os-Montes e pedimos menor densidade populacional, maior índice de desemprego, digam-nos aonde. E deram-nos 7 municípios em parceria com o Governo Civil e fizemos exatamente o mesmo processo com o TAD, com igual taxa de sucesso até ao momento. Para terem uma consideração, e a razão pela qual eu meti estes 3 slides, em 2011 vimos para o Porto, já é oficial, a instituição de ensino com quem vamos trabalhar ainda é meio tabu, mas rapidamente se vai deixar de o ser. Vamos para o distrito de Bragança e vamos alargar à região da Grande Lisboa. Lisboa neste momento está escolhida, não é para já de todo uma prioridade, e em 2013 queremos alargar a Coimbra e a Évora. Isto é possível por uma rede de parceiros que os temos e graças a Deus temos capacidade de ter estruturas que nos apoiam a nível de trabalho. Mas isto só é possível porque nós temos uma rede de pessoas, associados, pessoas individuais que colaboram connosco praticamente numa base diária para que isto possa construir. O objetivo é ter aqui um papel de cenário, daqueles que se desenrola de uma ponta à outra, continuar a meter nomes para que isto possa crescer. O IES foi fundado com um objetivo muito claro. No dia em que as universidades portuguesas criarem os líderes do futuro e capacitarem os líderes do presente, o IES se deixa de fazer sentido. Razão pela qual nós, quando entramos nas universidades, temos logo alguém do outro lado que trabalha connosco e o objetivo é passar as competências e quando eles agarrarem isto anda para a frente. A nível de estrutura, para terem uma noção, todos os sócios fundadores do IES, à exceção de um, são sub 35. E nós somos todos jovens, a maioria não vivíamos em Portugal, regressámos a Portugal, tentámos construir algo, tentámos realmente viabilizar aquilo que é o nosso sonho e que é a nossa tentativa de mudar a nossa sociedade. Nós não somos, a maioria de nós, baby boomers, poderíamos ser, mas não somos. Muitos estamos ali entre o X e o Y, ali num equilíbrio delicado entre os dois, e a verdade é que nós temos vontade que as coisas aconteçam. Somos nós, enquanto pessoas individuais, que temos que gerar esta mudança. E nós temos esta lista hoje de pessoas que trabalham connosco, temos organizações que trabalham connosco, estamos em várias universidades. Acho que ainda não precisamos de mentir a nível de estrutura para conseguir que nos deem trabalho, mas nem sempre é fácil, temos processos que nos demoram muito. Não é de todo um processo fácil, longíssimo disso. Temos muitas estruturas com quem trabalhamos a nível de prestação dos serviços que são lentíssimos a nível de pagamentos, mas é a nossa estrutura, é o nosso dia-a-dia. É este o momento em que nós acreditamos que podemos mudar qualquer coisa no nosso país e que nós queremos mudar qualquer coisa no nosso país. Porque do ponto de vista de trabalho, eu digo-vos, extremamente fácil sair do sítio onde estou, deixar de acreditar nos meus sonhos, deixar de acreditar que tenho que fazer alguma coisa pelo meu país, ir trabalhar lá para fora, enviar currículos, pedir, graças a Deus, dentro da boa rede que tenho, que me arranjem trabalho, eu emprego já não penso há muito tempo, pedir que me arranjem trabalho, e conseguir ter uma relativa qualidade de vida, do ponto de vista financeiro, bastante superior à que tenho hoje, do ponto de vista de realização de valores e de ética, eu diria que bastante mais reduzido,
do ponto de vista de realização e daquilo que eu acho que me faz sentido enquanto ser humano, neste momento em que eu acho que me é pedido enquanto português, nula. E isto é um ponto que todos têm que ter consciência. É excelente nós criticarmos o Estado, é excelente nós criticarmos as empresas, é excelente nós criticarmos as universidades. Tudo isso é possível e é fácil. Enquanto todos vocês não quiserem gerar mudança no nosso país, nada acontece. Ficamos todos impávidos e serenos em congressos, em conferências, em palestras, a ouvir-nos uns aos outros nos cafés, a criticar, a ver o telejornal e nada muda. E isto é o único ponto que é importante. A mudança tem que partir de vocês. E portanto, é toda brincadeira, não é? Por cá estar o Obama, eu acho que o efeito catalisador que nós temos que provar é que nós, portugueses, somos capazes de fazer. O Paulo Azevedo dizia no outro dia, com muita graça na televisão, que é: chega de discussão, vamos partir para a ação. Já toda a gente percebeu que está tudo errado e que está tudo... Façam, provem, falem menos e hajam mais. Mostrem que são capazes de mudar o nosso país. Há 4 classes que vão mudar o nosso país e bom que tenham consciência disso. Sem desprestígio para os baby boomers, mas... A quantidade avassaladora de pré-reformados que neste momento está com salário fixo de reforma, tempo livre, altas competências e experiência e imensa vontade de fazer algo, sobretudo pela sociedade. Os retornados, como eu lhes chamo, que normalmente estiveram lá fora, que regressaram, com alguma capacidade financeira e que querem gerar mudança. E aqui é um segmento relativamente confortável. Na área social, a quantidade avassaladora de pessoas que nos bate à porta, frustradíssima com os empregos que têm e que dizem como é que a gente vai para a área social e a vir de grandes consultoras, de grandes empresas multinacionais e completamente frustrados do ponto de vista de qualidade de vida. E quarto, são jovens. São vocês, quer seja por desemprego, quer seja por terem uma mentalidade diferente por serem de outra geração, independentemente das razões, são vocês que vão ser um dos principais catalisadores de mudança deste país. E enquanto não se mentalizarem disso, não há nada. Muito obrigado.